Shalom, shalom, bom dia, dia muito abençoado e feliz para você. É o melhor que eu posso desejar para a sua vida, um dia com a presença de Deus. Nós estamos aqui todos os dias com o nosso devocional para aprendermos, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra de Deus. Você que quer estar nesta caminhada junto conosco, uma caminhada de fé e conhecimento, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber notificações todas as vezes que um vídeo novo é colocado aqui no canal, porque todos os dias nós temos devocional, mas temos temas, podcast, live, então fica aqui conosco para nesta caminhada de fé e conhecimento. Nós estamos nesta manhã, neste devocional, para falar: por te amar, Deus não vai realizar todos os seus pedidos. Não é muito bom ouvir isso, né? Você gostaria que eu estivesse aqui para dizer: Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Assim como um pai, ele dá uma arma na mão de uma criança, mesmo que ela peça? Não. Um pai vai dar um carro para uma criança de 10 anos para dirigir? Não. Por quê? Porque ele ama. E ele não quer essa criança destruída, ele não quer essa criança morta. Ele até vai dar um carro, mas não naquele momento, porque naquele momento ela não tem maturidade, não tem capacidade, não tem tamanho para poder dirigir com segurança. E o Pai Celestial faz a mesma coisa, ele te ama. Ele não vai te dar aquilo que você ainda não está preparado para receber. Eu recebo muitas reclamações de pessoas solteiras dizendo: eu tenho orado, mas Deus, eu tenho orado por uma pessoa e Deus não tem me dado. Mas será que você está orando por uma determinada pessoa, ou você está dizendo: Deus, envia a pessoa certa? Às vezes você está orando pela pessoa que você, aparentemente para você, não é destruição, mas Deus, que sabe todas as coisas, ele sabe que não vai ser um bom casamento para você. Então, ele tem a pessoa certa. Uma vez eu falei para jovens: vocês já pararam para pensar que às vezes a pessoa certa está demorando para chegar, porque a pessoa certa não está preparada, Deus está acabando de preparar, ou você mesmo não está preparado. Então, trata de crescer, amadurecer cada dia mais em Deus para ficar preparado logo para a pessoa certa que Deus vai enviar para a sua vida. Eu dei um exemplo de casamento, mas pode ser em todos os sentidos, em todas as áreas. Quem conhece o meu testemunho sabe da minha paixão por missões desde que eu era adolescente. Mas mesmo eu já trabalhando em missões desde a minha adolescência, não era a hora ainda. Faltava eu me preparar. Eu orava, eu queria, eu falava: Deus, me envia. E eu não era enviada. Por quê? Porque eu não estava preparada, eu não conhecia a palavra, eu tinha amor por missões, mas eu não conhecia a palavra. Eu não tinha ainda estudado nenhuma língua para eu poder ser enviada com segurança para o país que ele me enviasse. No caso, o meu chamado era missões transculturais. Mas eu estou aqui para falar da sua vida e não da minha. E eu quero ler com você neste momento Tiago capítulo 4, para você poder entender um pouquinho sobre o porquê que Deus, às vezes, ele não responde e aparentemente parece que ele não está te ouvindo, mas ele está te ouvindo sim. Está escrito em Tiago capítulo 4, no versículo 2 e em diante: vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar, a fazer guerra, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui ele está falando de duas situações. Ele está falando, eu vou repetir exatamente como está escrito. Ele diz que pede e não recebe porque pede mal. Então, primeira coisa, pedir mal. Você está pedindo algo, eu vou dar uma situação em que pessoas pediram mal. Quando os discípulos, eles pediam a morte dos romanos, eles estavam pedindo mal. Na verdade, Jesus iria salvar muitos romanos.
Muitos, você vê que até mesmo na crucificação, o centurião, ele foi salvo ali na crucificação. Ele diz verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então pediram mal, pediram para os romanos, eles tinham raiva dos romanos, mas Deus estava falando, o problema não são os romanos, o problema é o sistema. Eu vou vencer esse sistema, mas os romanos, vocês precisam amar os romanos e orar pelos romanos. Pediram mal. Segunda situação aqui em Tiago diz que ou pede mal ou porque não sabe pedir. Então agora eu vou dar um exemplo de pessoas que não sabem pedir. E eram discípulos de Jesus, hein? Jesus em Lucas capítulo 9, tá caminhando com os discípulos, saindo da Galileia e indo para Jerusalém com seus discípulos. E com certeza, no caminho eles estavam cantando, adorando, Jesus ensinando. Quando chegaram em Samaria, uma situação complicou. Os samaritanos não queriam deixar Jesus e os seus discípulos passarem. Isso era um problema, porque eles iam ter que andar muito mais, os samaritanos não deixando eles passar. Eles cortariam o caminho. E aí vira Tiago e João. E eles dizem, tudo isso está escrito em Lucas capítulo 9, vou falar o versículo, e eu vou ler exatamente o que os discípulos pediram, Tiago e João. No versículo 54 de Lucas capítulo 9, Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Essa dupla de discípulos que seriam tão usados por Deus, de uma forma espetacular. João, então, ele seria usado em Samaria, aonde ele queria destruir. Olha como Deus, quando ele não responde, é porque na sua onisciência, ele sabe todas as coisas, é lógico. Aqui quem está pedindo para os samaritanos serem destruídos? Tiago e João. Depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, quem é chamado por Filipe para ir lá para Samaria? João e Pedro. Eles vão para Samaria por quê? Porque os samaritanos se converteram e João e Pedro vão impor as mãos para eles receberem o Espírito de Deus. O mesmo homem que queria mandar fogo do céu para destruir foi o homem que entrou em Samaria para ser o canal de Deus, para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, quando alguma resposta não vem, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. Pergunta número 1, é o tempo de espera porque vai ser um grande milagre? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2, eu estou pedindo errado? Deus, eu te dou autorização para o Senhor mexer na minha mente, no meu coração. Se eu estou pedindo errado, que o Senhor me ajude a entender, porque eu quero fazer pedidos certos. Então tem coisas que você pede que vai ser para sua própria destruição e Deus vai impedir. Mas eu tenho certeza que quando você pede coisas de acordo com a palavra, eu vou te dar exemplo de coisas que você pede de acordo com a palavra. Quando você pede a salvação, clama, ora pela salvação de alguém que você ama, nunca essa oração vai deixar de ser respondida. Pode demorar, no teu conceito pode demorar, mas ela nunca vai deixar de ser respondida. Por quê? Porque está de acordo com a palavra de Deus. Deus quer salvar a todos e com certeza Ele quer salvar esta vida que você está orando. Pode ser que você seja usado na salvação dessa pessoa. Talvez só a sua oração e Deus vai usar outra pessoa para que a salvação chegue. Então, você já sabe que tem coisa, Deus quer que você ore pela provisão, com certeza Ele que te ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então essa é uma oração certa e essa Deus vai responder. Então tudo que está na palavra de Deus, você tem respaldo na palavra de Deus, você
é com a mentalidade do céu, então tenha certeza que esta oração vai ser respondida. Deus não responde oração que não está de acordo com a sua vontade. Deus não quer destruir pessoas, por isso a oração e o pedido de Tiago e João não foi atendido. Deus não queria destruir os romanos, por isso não foi atendido o pedido dos discípulos. Então, ajuste a tua oração com a vontade de Deus. E agora, pega o teu caderno de oração, compartilha essa oração com alguém e vamos pedir de acordo com a vontade de Deus, porque Deus quer te abençoar, Deus quer trazer paz para o seu coração, Deus quer trazer alegria para o seu coração, Deus quer te dar mais unção, Deus quer te dar mais do Espírito Santo de Deus. Então, se você assim orar, Ele vai te conceder. Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, queremos pedir de acordo com a tua vontade. Sabemos que salvação é de acordo com a tua vontade. Por isso eu clamo pela salvação, pela libertação de familiares, de amigos, de pessoas queridas, a todos que estão colocando o nome de pessoa agora, Senhor, tanto nos comentários como no caderno de oração ou como no seu próprio coração estão falando a ti. Senhor, eu quero clamar em nome de Jesus que toda cadeia de opressão seja quebrada em nome de Jesus, todo domínio das trevas na mente e nas emoções seja quebrado agora. Senhor, a unção quebra o jugo, por isso todo jugo seja quebrado na vida, Senhor, dos teus filhos. Senhor, eu quero clamar por crianças neste momento, Senhor, proteção sobrenatural sobre as nossas crianças, Senhor, sobre a mente, sobre as emoções, que os pezinhos delas nunca se desviem dos teus caminhos, Senhor, que cresçam em graça, estatura e sabedoria diante de ti. Olha, Senhor, para todo o sofrimento. O Senhor é o Deus que ouve o gemido do coração. Por isso, estende a tua mão para aqueles que estão sofrendo. Alivia essa carga, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para você. Um dia muito abençoado. Que a bênção e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida.